Toda mulher é uma pessoa. Dizer isso pode soar óbvio, mas não é óbvio no nosso mito fundador, no mito da criação do homem, da humanidade. O que se diz é que Deus os cria e no ato da criação, uma das narrativas é homem e mulher os fez. A humanidade é homem e mulher. E eles vivem de modo harmônico e o homem olha para a mulher e diz, em outra narrativa, ah, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Você é uma pessoa, você é uma pessoa igual a mim. É assim que ele a reconhece. Ele olha para ela e se reconhece nela e dá a ela e empresta a ela o mesmo estatuto que empresta a si mesmo. Você é como eu. E acontece um problema que em algum momento ambos resolvem dar um passo que para a teologia cristã a gente chama de queda, para os modernos judeus eles chamam de passo de consciência para uma certa pensamento teológico judaico. A humanidade dá esse passo de consciência, ela de algum modo é, é como se Deus deixasse a possibilidade de que eles comessem da árvore do bem e do mal. E eles fazem isso. E quando eles fazem isso, eles passam a ter a ilusão, e aqui está o problema, passam a ter a ilusão de que são separados de Deus e que são separados uns dos outros. Porque o que a gente chama de queda não é só a cisão que há entre nós e Deus, é a cisão que há entre nós, e a gente mesmo, entre o homem e a mulher. E o que acontece é que Deus os chama para reconciliação, Deus se reconcilia com ele, só que nunca acontece não tem nenhuma narrativa que conta o homem se reconciliando com a mulher, dizendo: puxa, eu disse que a culpa era sua, porque diz ele, é a mulher que você me deu. Mas não, a culpa não é sua. A gente tomou essa decisão juntos. A gente quis atravessar esse caminho, quis romper com essa norma e ver o que acontecia. E o que aconteceu foi que Deus os perdoou, Deus se reconciliou com eles, mas eles não se reconciliam entre si. Ao contrário, esse que é o homem vira para a mulher e diz: agora você vai chamar Eva. Até então ela não tinha sido nomeada, mas ela passa a ser então mãe dos viventes. Mãe dos viventes. Ela ganha então não mais um lugar de pessoa, mas um papel. Você é mãe, você é aquela que reproduz, você é aquela que dá os meus filhos. É engraçado que até hoje a gente diz: essa é a mãe dos meus filhos. A mãe dos meus filhos. É, você é essa que estende, que me estende narcisicamente. Eu sou uma pessoa e você me estende narcisicamente. Você está aqui como auxiliadora, como aquela que cumpre um papel em relação a mim, não como alguém que é pessoa como eu e que também cumpre um papel e que também tem vontade, também tem desejo e também tem um processo. E aí o que acontece de cara é que não há reconciliação entre eles, e quando ela tem o Caim, ela diz: fiz um filho homem. E é esse filho homem que mata o filho Abel. A gente sabe, a gente pensa, a gente chora, porque enquanto não houver reconciliação entre nós, enquanto não houver perdão entre nós, nascerão Caíns entre nós. A violência contra a mulher, a misoginia, funda todas as violências. Ela funda todas as violências contra qualquer outro, porque a própria ideia de que há um outro que é inferior a mim é fundada aí. A ideia de que há não alteridade desse outro que me desloca, desse outro que me bota para funcionar de outro jeito. Não, esse outro que é, no máximo, extensão de mim. No máximo, existe para me completar como pessoa. Não é pessoa. Então, afirmar que toda mulher é uma pessoa é afirmar esse lugar
pré, é, pré-queda. Só que a gente não precisa se preocupar com esse pré-queda, porque Jesus repetiu em gesto o modo como Deus está restaurando e Deus quer restaurar e Deus nos chama ao arrependimento e reconciliação. Jesus nos mostrou não só com palavras, mas com todos os gestos, porque você imagina a quantidade de narrativas que tem a respeito de Jesus com as mulheres só foi registrada porque era impossível não registrá-las. Ele é filho de uma mulher, ele se relaciona com essa mulher. O primeiro milagre acontece na relação com ela, por pedido dela. E vocês sabem o quanto ele se encontra com pessoas, com a cananeia, com a samaritana, com as Marias, com a Susana. São essas mulheres que estão trabalhando juntamente com ele pelo reino de Deus. E ele as tem como parceiras e discípulas. Quando Jesus vai à casa de Maria e de Marta, e Maria se assenta aos pés de Jesus, ela está fazendo o que qualquer discípulo fazia com seu rabi, se assenta aos pés dele para aprender. Ela é uma discípula. Ela é uma discípula. E Maria Madalena também é essa apóstola, essa pessoa que primeiro se encontra com Jesus. E nós estamos na época da Páscoa. E é bom lembrar que são elas as mulheres que ficam lá com Jesus. São elas as mulheres que suportam, são as mulheres que vão ao túmulo, são as mulheres que procuram por ele, são as mulheres que não se ausentam, são elas que estão com ele até o fim. São elas também, e é ela também que recebe a mensagem de que o Cristo ressuscitou. Ela, primeiramente, para chegar para a comunidade de homens, contar e eles não acreditarem, porque estava vindo de alguém que talvez não tivesse estatura, não tivesse o lugar de humano, de gente, para nos comunicar. Então, eu diria que a partir do evangelho, a partir do gesto, a partir do modelo que Jesus nos dá, a gente precisa todos se arrepender, todos os dias, de muitas formas. É, é nos nossos. É na nossa própria história. E a gente tem que fazer isso a partir da nossa própria história, a partir do nosso próprio conjunto simbólico, do nosso próprio conjunto de fé. É olhar para as relações e falar, puxa, como que a gente lê isso? E como que a gente vai além disso? Como que a gente vai além disso, produzindo alguma coisa que seja realmente um lugar onde não haja mais nem mulher nem homem no sentido de diferença, mas que todos sejam tratados do mesmo modo, embora diferentes, embora com características diferentes, tenham o mesmo lugar de dignidade, o mesmo lugar de dignidade. É, é para isso que o Senhor nos chamou. E é para essa conversão que eu sou chamado todos os dias. É para essa conversão do coração. Todas as vezes que eu trato a minha parceira como alguém que deveria me corresponder num papel que eu imagino determinado pela natureza, determinado pelo lugar social, eu estou fazendo isso, eu estou dizendo que ela não é uma pessoa, eu estou dizendo a ela que ela deveria ser extensão de mim. É nisso que a gente precisa se converter todos os dias, porque você provavelmente não é um homem violento, você provavelmente não está violentando a sua esposa, mas toda vez que a sua esposa, que a sua parceira, que a sua namorada está no lugar daquela que deve ser e corresponder à sua expectativa social, a gente está deixando de tratar a pessoa como pessoa. Porque você é pessoa no mundo. Nós homens somos pessoas. A gente tem a ideia do que é ser macho. A gente tem a ideia do que é ser macho, e isso é aprovado socialmente. Inclusive, quando a gente quer dizer que uma mulher é muito desbravadora, e a gente diz mulher macho, mulher macho. A gente atribui a ela esse lugar. Então, toda mulher é uma pessoa. É esse lugar, é essa a esse lugar que a gente para o qual a gente tem que trabalhar e mais do qual a gente tem que se arrepender todos os dias. E arrependimento não é culpa.
Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento é todo dia a gente repensar. Esse é o meu desafio, tem sido o meu desafio, e é para o desafio que eu convido cada irmão, cada pessoa. Deus abençoe vocês.